Você sabia que aquela famosa técnica Pomodoro que todo mundo usa está completamente invertida? Que você está fazendo pausas justamente nos momentos em que seu cérebro poderia alcançar seu maior potencial produtivo. E fazendo isso, você está literalmente jogando fora os seus melhores momentos de foco. Teve uma descoberta recente na neurociência que descobriu algo muito interessante. A forma como a maioria das pessoas usa o Pomodoro está sabotando o seu desempenho. E hoje eu vou te mostrar como inverter essa técnica para multiplicar sua produtividade e entrar em estados de fluxo ou de flow que vão transformar completamente a sua capacidade de realizar tarefas complexas. Vamos ser sinceros, todo mundo já ouviu falar do Pomodoro tradicional, né? Você trabalha 25 minutos, descansa 5 e repete. Parece perfeito na teoria, mas na prática, quem aqui já sentiu que justamente quando você começou a entrar no flow, quando as ideias estão fluindo, quando você finalmente pegou o jeito daquela tarefa difícil, toca o timer e você tem que parar. É como se você finalmente tivesse esquentado o motor do carro e alguém falasse, agora desliga. Isso é um pouco frustrante, né? Foi exatamente isso que aconteceu comigo quando eu estava programando. Lá estava eu, finalmente entendendo a lógica daquele bug complicado, as conexões se formando na minha cabeça, o código fluindo e de repente, hora da pausa. E quando eu voltava, era como se eu tivesse que começar tudo de novo. E eu sempre pensei, cara, não pode ser, tem alguma coisa de errado aqui. Você conhece essa sensação? Sentir que algo está te impedindo de realmente dar o seu melhor? A neurociência descobriu que o problema não é você, é o modelo que está todo errado. O Pomodoro tradicional ele foi criado nos anos 80, muito antes de entendermos como o cérebro realmente funciona em estados de alta performance. E aí é que entra a parte interessante. Foi aí que eu descobri a técnica do Pomodoro invertida que transforma completamente a produtividade. Basicamente, o Pomodoro invertido se baseia em princípios da neurociência sobre como o nosso cérebro realmente funciona em estados de alta performance em vez de seguir intervalos fixos arbitrários. Deixa eu explicar os princípios fundamentais e como eles invertem completamente a lógica do Pomodoro tradicional. Primeiro, precisamos entender as fases do trabalho. No Pomodoro normal, você assume que todas as fases do trabalho são iguais. 25 minutos de trabalho, não importa se você está começando uma tarefa ou já está no meio dela. Mas a neurociência mostra que o nosso cérebro trabalha em fases distintas. Quando você começa uma tarefa, o seu cérebro está na fase de inicialização. Ele está meio que processando informações, tentando entender o contexto. É como quando você liga o motor do carro e liga o ar-condicionado e o carro está naquela temperatura super quente. Você sabe que quando você liga o motor do carro ali e liga o ar-condicionado, ele não vai estar gelado, super gelado naquele momento específico, né? Principalmente quando o carro está super quente. Então, quando você começa a andar ou quando o motor começa a aquecer, o ar vai ficando mais gelado e vai funcionando da forma que deve funcionar. E essa analogia funciona muito bem para exemplificar esse problema. É nessa fase que pausas frequentes até fazem sentido, porque você ainda não entrou no fluxo. Na programação é algo semelhante. Quando eu abro um projeto e começo a trabalhar nele, os primeiros 10, 15 minutos são só para entender o que eu estava fazendo, relembrar onde eu parei e abrir os arquivos certos. É uma fase de baixa produtividade natural, sabe? Depois, em vez de cortar o seu fluxo depois de 25 minutos, a técnica invertida propõe que você estenda os períodos de trabalho quando percebe que entrou em estado de fluxo. Estudos de neurociência da Universidade de Stanford mostram que, uma vez que entramos no estado de fluxo, nós podemos manter alta performance por 60 a 90 minutos antes de que o cérebro precise de uma pausa significativa. É muito louco porque isso encaixa também nos treinos de corrida. Uma vez que você passa da barreira dos 15 a 20 minutos, você entra num ritmo onde pode continuar por muito mais tempo sem sentir o mesmo esforço inicial. Um terceiro princípio importante é como utilizamos as pausas. No Pomodoro normal, as pausas são cronometradas e obrigatórias a cada 25 minutos. Na versão invertida, você utiliza as pausas estrategicamente quando percebe os primeiros sinais de fadiga cognitiva, não quando o relógio diz para parar. Mas quais são esses sinais? Basicamente, você começa a se distrair mais facilmente, checando o celular sem razão, a sua mente começa a vagar ou você relê a mesma linha de texto várias vezes. Esses são os momentos para pausa, não quando você está no auge da sua produtividade. Uma coisa que eu comecei a perceber quando eu estava programando é que eu tinha períodos naturais de alta concentração que podiam durar de 60 a 75 minutos facilmente. E depois disso, a minha produtividade despencava.
E forçar uma pausa aos 25 minutos era como desligar o fogão quando a água estava quase fervendo para fazer aquele cafezinho. E outro princípio crucial aqui é a duração das pausas. Em vez de fazer pausas curtas e frequentes, o Pomodoro Inverso utiliza pausas mais longas e menos frequentes. Se você trabalhou em estado de flow por 60 e 90 minutos, uma pausa de 2 a 3 minutos não é suficiente para recuperar totalmente. A neurociência mostra que após períodos intensos de concentração, o seu cérebro precisa de 15 a 20 minutos para limpar o acúmulo de adenosina e repor os neurotransmissores responsáveis pela concentração. Para você entender, a adenosina basicamente é um neurotransmissor relacionado à fadiga. É como quando você treina muito intensamente na academia. Uma pausa de 30 segundos entre séries não é suficiente para uma recuperação completa após uma série pesada. Você precisa de um descanso mais longo para permitir que os músculos se recuperem adequadamente e que tu consiga recuperar a força para fazer mais uma série super pesada. Basicamente, uma pausa mais longa permite que o seu cérebro se recupere completamente em vez de apenas um descanso superficial. E finalmente, tem a questão da personalização. Você precisa monitorar e otimizar o seu ciclo pessoal de produtividade. O Pomodoro assume que todo mundo funciona igual e que todos os dias são iguais, mas isso simplesmente não é verdade. Por exemplo, depois de monitorar o meu desempenho, eu descobri que nas segundas-feiras eu consigo manter o foco por períodos mais longos de manhã, enquanto nas quartas, depois do treino pesado de pernas, meu melhor período de foco é à tarde, depois de almoçar e depois de uma sonequinha. Isso é algo que percebo também nos meus treinos. Tem dias que eu consigo correr por 1 hora sem nem perceber o tempo passar. E outros que 25 minutos já parecem uma eternidade, sabe? Tu sente dor em tudo. Nosso corpo e mente não são máquinas padronizadas. E aqui vem a parte mais legal. Quando você combina esses princípios, você cria um sistema que respeita os ritmos naturais do seu cérebro, em vez de impor um ritmo artificial. É como surfar nas ondas em vez de lutar contra elas. Mas espera! Tem algo que você precisa saber antes de implementar isso. Porque aplicar o método errado pode te deixar ainda mais cansado do que antes. Agora, vamos às técnicas específicas para implementar o Pomodoro Inverso na prática. Primeiro, você vai precisar do que eu chamo de técnica do timer flexível. Em vez de você programar sessões fixas de 25 minutos, comece com um timer de 15 minutos. Isso é a sua fase de aquecimento. Quando esse timer tocar, você faz uma avaliação rápida. Eu estou entrando no flow ou ainda estou me aquecendo? Se você sente que está começando a entrar no ritmo, reinicie o timer para mais 30 a 45 minutos e continua trabalhando nesse período. Se você perceber que ainda não entrou no fluxo, faça uma micropausa de 3 a 5 minutos e tenta novamente. Uma coisa que eu descobri é que às vezes eu preciso de 2 ou 3 tentativas de 15 minutos até realmente entrar no flow, especialmente quando eu vou trabalhar em tarefas super complexas. Um dia eu estava tentando resolver um bug super complicado e só na terceira sessão de 15 minutos é que as coisas começaram a fazer sentido de verdade. Se eu tivesse seguido o Pomodoro tradicional, provavelmente eu teria perdido esse momento de insight. A segunda técnica é o que eu chamo de pausa ativa versus pausa regenerativa. Existem dois tipos de pausas e você precisa usar cada uma no momento certo. A pausa ativa é curta, de 2 a 5 minutos, e você a usa quando ainda está em modo produtivo, mas precisa de um pequeno descanso, sabe? Levantar as pernas, dar uma alongada, pegar uma água. O objetivo é manter o cérebro engajado, mas mudando o foco por um instante. A pausa regenerativa ela é mais longa, de 15 a 20 minutos. E você a usa depois de uma sessão intensa de flow. Aqui você realmente descansa. Você pode meditar, dar uma volta ou até tirar um mini cochilo. O objetivo é permitir que o seu cérebro processe tudo o que absorveu e se prepare para o próximo ciclo. E isso remete muito ao que eu aprendi nos treinos de musculação. É como a diferença entre descanso entre séries e o descanso entre grupos musculares. Entre séries, você descansa só o suficiente para recuperar sua força, tipo a 1, 2, 3 minutos. Mas quando termina de treinar um grupo muscular e vai para outro completamente diferente, você precisa de uma pausa maior para recuperação até treinar aquele mesmo grupo muscular treinado novamente. A terceira técnica é o marcador de estado mental. É crucial aprender a identificar em qual estado mental você está. E para isso existe uma escala simples de 1 a 5. 1, totalmente distraído. 2, começando a focar. 3, concentrado, mas interruptível. 4, em flow com alta produtividade e ideias fluindo. E 5, hiperfoco, onde você está completamente imerso e perde a noção do tempo.
O objetivo principal dessa técnica é maximizar o seu tempo nos níveis 4 e 5. E uma vez que você atinge esses níveis, é crucial não interromper até começar a perceber uma queda natural. Uma coisa que eu percebi depois de anos programando é que quando eu estou no nível 5, eu posso resolver em 30 minutos problemas que levariam 2 horas em qualquer outro estado mental. É como se o meu cérebro acessasse um recurso escondido que geralmente não está disponível. Mas aí você pode pensar, e se eu não conseguir entrar no estado de fluxo? Essa é uma preocupação comum. Nem todos os dias são iguais, e isso é perfeitamente normal. Em dias assim, você pode usar a técnica de microfluxos. Em vez de tentar forçar longos períodos de concentração, trabalhe em ciclos mais curtos, talvez 20 minutos de trabalho e 5 de pausa. E foque em tarefas que não exijam tanta criatividade ou resolução de problemas complexos. Outra objeção comum é: e se eu tiver prazos apertados e não puder me dar o luxo de esperar pelo estado de flow? E essa é uma preocupação válida. Nesse caso, você pode usar o que eu chamo de ignição forçada, que basicamente é um ritual de 5 minutos para iniciar o trabalho. E para mim, pessoalmente, eu desenvolvi um ritual antes de começar uma sessão de trabalho. Primeiro, eu elimino todas as distrações possíveis. Eu deixo o celular em um outro cômodo, eu desativo as notificações. Depois, eu coloco uma playlist específica para foco. E por fim, eu escrevo num papel exatamente o que eu preciso fazer nos próximos 30 minutos. Não mais que isso. Bem específico. Esse ritual de 5 minutos dispara uma resposta quase pavloviana no meu cérebro, sinalizando: agora é hora de focar. Uma coisa que você precisa entender é que estado de flow não aparece magicamente. Ele surge quando há o equilíbrio perfeito entre desafio e habilidade. Se a tarefa for muito fácil, você fica entediado. Se for muito difícil, você fica ansioso. E o estado de flow acontece quando você está sendo desafiado na medida certa. Agora vamos recapitular o que nós aprendemos com essa técnica do Pomodoro inversa. O Pomodoro tradicional te força a parar justamente quando o seu cérebro está pronto para oferecer o seu melhor desempenho. O inverso faz exatamente o oposto. Ele te ajuda a maximizar esses preciosos momentos de flow. Lembra que eu falei lá no início sobre como você poderia estar sabotando o seu desempenho? Agora você entende o porquê. O Pomodoro tradicional foi desenhado numa época em que não tínhamos os conhecimentos atuais de neurociência sobre estado de flow e ciclos cognitivos. Revisando os princípios que eu mencionei, você primeiro identifica a fase em que seu cérebro está, você respeita a duração natural dos seus estados de flow, utiliza pausas de forma estratégica e estende períodos de descanso quando necessário. E então você otimiza continuamente o seu sistema baseado nos seus próprios padrões. Com as técnicas que você aprendeu, o timer flexível, as pausas ativas e regenerativas, o marcador de estado mental e, quando necessário, a ignição forçada, você tem tudo o que precisa para revolucionar a sua produtividade. E agora eu tenho um desafio para você. Nos próximos 3 dias, tenta aplicar esse Pomodoro inverso em apenas uma tarefa importante por dia. Não tenta revolucionar toda a sua rotina de uma vez. Começa pequeno, observa os resultados e ajuste conforme é necessário. E comenta aqui embaixo como foi a sua experiência com o método. E também qual aspecto você achou mais relevante. Se você gostou desse vídeo, eu tenho um outro com o título de Me dê 10 minutos e eu vou destruir a sua procrastinação, que complementa perfeitamente o que você aprendeu hoje. Esse vídeo ele te mostra como vencer o momento mais difícil de qualquer tarefa, que basicamente é o ato de começar. E combinando essas duas técnicas, você terá um sistema completo para a produtividade insana. E lembre-se, a verdadeira produtividade não vem de lutar contra o seu cérebro, mas de aprender a trabalhar em harmonia com ele. O Pomodoro inverso não é sobre trabalhar mais, é sobre trabalhar melhor, aproveitando os momentos em que seu cérebro está naturalmente no auge.